Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Então vamos ler aí Isaías 52, dos versículos 13 até o 53, 12. É o nosso salmo do servo sofredor, ou cântico do servo sofredor. Lembrando que em Isaías existem 4 desses cânticos. São os cânticos que apresentam o agente, o instrumento pelo qual Deus vai concretizar as promessas de libertação, de redenção, de salvação definitivas de Israel. Então esse personagem que é apresentado, esse servo, que é um servo que é sujeito ao plano de Deus, que cumpre o que foi planejado por Deus, que beneficia o povo, que se sacrifica pelo povo, que é anunciado aos gentios. Esse servo, no Novo Testamento, nós temos a identificação clara dele como Jesus. Então aqui nós já sabemos o nome desse servo. Mas quando Isaías escreveu isso lá atrás, certamente algumas coisas ainda eram um pouco misteriosas, ainda estavam, não haviam sido totalmente reveladas ainda, como nós temos o privilégio de conseguir juntar todas as peças do quebra-cabeça aqui. Quando Isaías escreveu isso, certamente ele já percebia algumas coisas, mas algumas informações só fariam sentido mais para frente. Então nós temos 4 desses cânticos ao longo do livro de Isaías, e nós estamos estudando o que é talvez o mais famoso, que é o 4º cântico aí, que está no capítulo 53. Então vamos ler aí Isaías 52, do 13 até o próximo. Então vamos lá. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Agora vamos para o 53, que é a continuação. Não percam o foco, é a mesma linha de pensamento. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, ou justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então este é o salmo, um dos salmos do servo sofredor, ou cântico do servo sofredor.
E nós estamos estudando a primeira estrofe desse cântico, que está lá nos primeiros 3 versículos dele, no capítulo 52 ainda. Nós já estudamos o versículo 13, já estudamos o versículo 14 e hoje nós vamos estudar o versículo 15. Esses 3 versículos compõem como que uma introdução a esse cântico, é a primeira estrofe desse cântico. Nós vemos nesses 3 primeiros versículos, logo de cara, nós já percebemos um retrato vívido e condensado, como que compactado, do que vai acontecer com o servo sofredor, inclusive com o que vai ser descrito adiante. Essa introdução já nos dá o tom do que vai acontecer. A gente já sabe que esse servo sofredor ele vai ter sucesso. A gente viu ali no versículo 13, o primeiro versículo que nós estudamos, nós vimos a garantia absoluta, do sucesso absoluto da exaltação do servo. Ele vai ser bem sucedido na sua tarefa, ele vai cumprir essa tarefa, vai ser bem sucedido, vai ser muito exaltado numa posição de destaque, mas nós temos uma mudança abrupta, tem uma quebra abrupta no texto. Nós falamos disso na última vez que estivemos aqui. Do versículo 13 para o 14 é uma quebra de expectativa muito abrupta, te deixa meio sem chão. Porque no versículo 13 fala de uma posição muito elevada que o servo vai desfrutar. Mas no versículo 14 você vê uma descrição de um sofrimento chocante. Um sofrimento que vai deixar todo mundo que ver o servo durante esse sofrimento aterrado, vai ficar petrificado, paralisado, assustado, chocado com o que está vendo, que é o sofrimento do servo. Então no 13 você tem uma mensagem de sucesso, um conteúdo aqui de exaltação, de que a missão vai dar certo, mas você tem uma quebra de expectativas porque esse sucesso passa por um sofrimento muito grande. E nós vimos na última vez que estivemos no Salmo, aqui no Salmo de Isaías, no cântico aqui do servo sofredor, a gente viu como isso foi real no caso de Jesus. Nós sabemos que é de Jesus que Isaías está falando. E quando o texto fala do sofrimento chocante do servo sofredor, a gente sabe que não é um exagero. Não é uma hipérbole, não é um recurso de linguagem para falar só que o servo vai sofrer muito, mas não era tanto. Não, é um sofrimento intenso, muito intenso, e nós vimos isso na última vez que estudamos aí o versículo 14, que muitos ficariam chocados, petrificados, paralisados, sem chão, vendo o sofrimento do servo. E Jesus realmente teve um sofrimento intenso aí, nós mencionamos isso no nosso último estudo. E agora nós vamos para o versículo 15, onde você parece ter também uma espécie de quebra de expectativa, de novo. Então veja que nesses 3 versículos Isaías brinca com as nossas emoções. Ele começa colocando as expectativas lá em cima, falando de uma exaltação, de um sucesso. Depois ele nos deixa sem chão, falando do sofrimento terrível. E agora ele brinca mais uma vez com essa quebra de expectativas, falando do triunfo do servo. Mas não é um triunfo qualquer, não é um triunfo pequeno, é um triunfo em escala mundial, é um triunfo a níveis universais. Ele fala, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então hoje a gente vai ver aí no versículo 15, a admiração diante do triunfo grandioso e universal desse servo. O sofrimento foi chocante, mas o sucesso, o triunfo dele causa uma reação semelhante ao choque também, só que no sentido positivo. Então o versículo 15 aí começa com uma palavrinha assim. Esse assim, desce um pouquinho, Maurício, para mostrar o comecinho do 14. Isso. Esse assim está conectado com aquele como lá em cima. É como se fosse uma comparação. Então nós poderíamos ler assim, vamos ler pulando parênteses, está vendo que tem um parênteses aqui. Vamos ler pulando parênteses para entender qual é a comparação que está acontecendo. Como pasmaram muitos à vista dele, assim causará admiração às nações. Então você vê aqui que aquele como e esse assim fazem uma comparação. Falando, olha, muitos pasmaram, ficaram chocados com o sofrimento dele. E o parênteses descreve esse sofrimento.
descreve esse terrível sofrimento. No versículo 15, nós temos a segunda parte dessa comparação. Olha, assim como muitos ficaram horrorizados com o que viram no sofrimento do servo, da mesma maneira, muitos, ou as nações, os reis, terão admiração. Parece aqui, que nós vemos aqui no versículo 14 e 15, Isaías mostrando para nós os motivos desse choque, os motivos dessa admiração. No primeiro momento, no versículo 14, o motivo do choque é o sofrimento, é a desfiguração, é a intensa dor. No versículo 15, o motivo dessa admiração é justamente o triunfo, é justamente um choque no sentido positivo. É algo que vai causar uma reação de surpresa naqueles que assistirem à exaltação do servo. Então nós não podemos perder isso de vista, porque os versículos 14 e 15 estão conectados. É claro, todo cântico está conectado. Mas os versículos 14 e 15 ressaltam os contrastes que Isaías quer mostrar para nós. Lembrem que isso aqui é um retrato muito vívido. Isaías, quando brinca com as nossas emoções, que eu falei aqui, ele quer colocar na nossa ideia uma imagem, ele quer desenhar para nós um quadro, pintar um quadro para nós. E esses paralelos nos ensinam a perceber isso. Olha só, ali no versículo 14 ele fala do pasmaram, que nós vimos que diz respeito a estar atônito, é uma reação de você ficar parado, você está em choque diante de alguma coisa que você está vendo. No versículo 15, parece que Isaías usa um sinônimo. Talvez não um sinônimo de pasmar, mas uma palavra que tem um sentido muito parecido, só que no sentido positivo. No primeiro é um sentido negativo, é estar atônito diante de uma tragédia. No segundo é uma admiração no sentido positivo, é uma surpresa no sentido positivo. São sinônimos ali, estar atônito, estar surpreso, estar maravilhado. No primeiro, negativo, no segundo, positivo. E por que no segundo a gente tem uma admiração, uma surpresa no sentido positivo? Veja só, quão surpreso você ficaria ao descobrir que alguém que foi totalmente humilhado, desprezado, desfigurado, essa mesma pessoa causará admiração nas nações e os reis ficarão sem palavras diante dessa pessoa. Qual seria a sua reação a essa informação? Muita surpresa ou pouca surpresa? Nossa, como ele acabou de ser humilhado, destruído, desfigurado. Ele nem mais parecia um ser humano, de tão desfigurado que ele ficou. Mas este mesmo servo, não é outro, é o mesmo. Este mesmo servo vai causar uma admiração nas nações, nos reis. Os reis diante dele vão ficar ali mudos, sem saber o que falar, numa postura de reverência, como a gente vai ver aqui. Então você vê de novo aí o contraste, né? E você percebe aqui o choque da primeira é comparado com o choque positivo da segunda. Mas, se vocês olharem na Bíblia de vocês, pode ser que algumas versões estejam diferentes. Se você tem a NVI ou a ACF, a sua tradução do versículo 15 está diferente. Tem alguém aí com a NVI aí? De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Borrifará, é isso daí. Então a ACF e a NVI traduziram esse verbo aqui, que aqui na área está como causará admiração. A ACF e a NVI traduziram por borrifará, ou aspergirá, que tem a ideia do servo exercendo um ofício sacerdotal. Vocês devem se lembrar, lá na lei levítica, o sacerdote, por vezes, ele tinha que aspergir o sangue em alguns utensílios do tabernáculo, do templo, alguns os objetos ali. Então, ele aspergia o sangue como uma cerimônia de purificação. E o verbo que aparece aí, segundo essas traduções, seria o aspergir ou o borrifar, que apareceu na ACF. Né? Então, isso daqui apontaria, nessas traduções, apontaria para o ofício sacerdotal do servo. Ou seja, esse servo, ele vai desempenhar um ofício de sacerdote. Uma das funções dele vai ser aspergir ou purificar as nações, o que é surpreendente, porque esse servo, na verdade, ele foi considerado impuro,
ele foi considerado alguém afastado de Deus, ele foi considerado alguém culpado, e ironicamente é justamente esse servo que vai purificar as nações. Então teria aqui uma espécie de ironia. Olha, vocês falaram que ele foi rejeitado por Deus, como Isaías fala no versículo 4, né? Ele fala aqui, ó, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas foi esse servo que trouxe purificação para as nações. Então esse é o entendimento da NVI e da ACF. Mas é muito diferente da tradução da ARA. Se você olhar na NVT, você vai ver que a NVT está parecida com a da ARA também. Causar admiração não tem nada a ver com borrifar e aspergir. Não tem nada a ver. Não tem que falar, porque borrifar, aspergir, não tem uma conexão direta entre o significado dessas palavras aí. Por que que a ARA escolheu essa tradução e a NVI e a ACF escolheu a outra? E qual nós vamos optar? Porque os sentidos mudam. Olha só, aqui a ideia de admiração é a seguinte. A palavra, o verbo que aparece aqui, quando coloca aí causar admiração, é a ideia de surpreender, é a ideia de fazer saltar. Sabe quando você leva um susto que você pula? Rapaz, não faz isso. Você está lá escondido da sua mãe, aí sua mãe leva um susto, você, menino, não faz isso. Esse pulo que você dá, esse fazer saltar, ele é de susto. Uma admiração nesse sentido. Você ter uma surpresa. E isso faz um paralelo justamente com o que nós falamos aqui em cima do pasmar. Então você tem um elemento aí que nos mostra que, literariamente falando, essa segunda opção está mais interessante. Porque você tem um paralelo com o versículo 14 lá. E, como a gente já viu, essa exaltação do servo vai causar justamente espanto. O servo acabou de ser humilhado e agora você vê ele exaltado diante de todas as nações, a pessoa... ela assusta, ela pula de surpresa. Eu acho que essa tradução é a melhor. Eu acho que a NVI e a ARA, elas erraram. Mas não dá para condenar de todo o erro da NVI e da ACF, porque, na verdade, a palavra que aparece aqui, a palavrinha que aparece no texto hebraico lá, ela pode significar admiração ou aspergir. É que é assim, quando você vê o hebraico, você tem as vogais que foram colocadas depois. As vogais não estavam no texto original do hebraico. Você só tinha as consoantes. Então, por exemplo, se eu fosse escrever a palavra bolo no hebraico, eu escreveria só B e L. E a sonoridade que todo mundo conhece das palavras é que ia discernir se eu estava falando bolo ou bola. Depois, com o passar do tempo, isso daí foi acrescentado para a gente saber, porque o hebraico foi mudando, colocaram lá as vogais, e hoje a gente tem as vogais ali junto com o texto bíblico. Mas no começo era só a raiz, era só como se fossem as consoantes. Um exemplo, né? Era só como se fossem as consoantes ali. E pode ser que essa palavra que colocaram aqui como borrifar ou aspergir, pode ser que essa palavra tenha a mesma raiz de uma outra palavra que significa causar admiração. Então, a gente não sabe muito bem qual é que estava lá no original. Ao que tudo indica, essa é a melhor opção, causar admiração. Porque, como eu falei, faz um paralelo com o pasmaram do versículo 14, e tem um outro detalhe também que eu trouxe aqui para os irmãos verem, que isso a gente não tira da nossa cabeça, né? Essas informações não vêm da nossa cabeça. Isso daqui é um livro muito bom para quem quiser se aprofundar em teologia do Antigo Testamento. Às vezes o pessoal pergunta, né, quais os livros para indicar. Esse daqui é muito bom, é uma coletânea de artigos dos professores do Seminário Teológico de Dallas. Então, é Teologia do Antigo Testamento, organizado pelo Roy Zuck. Muito bom. E sobre isso, esse texto diz assim, sobre esse texto, o artigo aqui diz assim, ó: a tradução borrifará é provavelmente enganosa. Em outros usos deste verbo hebraico, o objeto borrifado é introduzido por uma preposição, mas nenhuma preposição ocorre antes de muitas nações. Ou seja, quando você vê esse verbo aqui, borrifar, aspergir, em outros textos do Antigo Testamento, geralmente é aspergir sobre alguma coisa. Então o sacerdote vai lá e borrifa sobre o altar, sobre determinado objeto. No hebraico não tem aqui. Se tivesse aqui assim borrifará sobre as nações, aí seria legal, mas não tem.
Não tem essa palavrinha, não tem essa preposição. Isso daí faz toda a diferença, porque é o modo como a língua funciona, e não tem isso. Então ele diz aqui no texto, ele fala, é mais provável que este seja um homônimo, que significa saltar ou pular, como eu falei para vocês, saltar ou pular de susto. Então é uma palavra que ela é muito parecida, as duas palavras são muito parecidas. E aí na hora de colocar a vogal ficou aqui admirado, na hora de traduzir ficou assim, mas poderia ser outra palavra sem problema nenhum, é possível que seja isso. Então a linha, o versículo deveria ser traduzido assim: assim ele atemorizará, ou seja, fará com que pulem ou saltem de surpresa muitas nações. Isto se ajusta melhor com a linha paralela, que enfatiza a surpresa que os reis terão quando testemunharem a exaltação do servo. Então eu destaquei isso aqui para os irmãos, primeiro para tirar essa dúvida aí das versões, qual que é melhor? Parece que essa aqui é a certa, parece que essa daqui é melhor. Porque a palavrinha, ela se encaixa melhor no contexto literário daqui. E mais, isso daqui ressalta a importância dos pastores, dos pregadores, dos professores estudarem as línguas originais. Porque numa tradução você não percebe isso. Numa tradução como essa, se você tem a NVI e a ARA, uma do lado da outra, para quem que você vai recorrer? Elas falam coisas completamente distintas. Claro, nenhuma delas é heresia. Você falar que a obra de Cristo trará algum tipo de purificação a todas as nações, o que é isso? A gente sabe que não é nenhuma heresia. De fato, a obra de Jesus se estende a todas as nações, aos gentios, nós sabemos disso. Mas não é isso que o texto quer dizer. Então a gente tem que ir até onde o texto vai. Então é importante os irmãos verem a preciosidade das línguas originais. Quando os pastores, os professores, os pregadores falam, irmãos, no hebraico, no grego, isso daí não é apenas um discurso para parecer intelectual, é porque isso faz diferença, isso faz toda a diferença. E nesse caso aqui a gente percebe uma dessas implicações aí. Então eu acho que a ideia é de admiração. Eu acho que é essa ideia aí de você ter um espanto. Né? Olhem Isaías 49, 7. Vire aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Olha aí Isaías 49, 7. Não é a mesma palavra que aparece, mas nós vemos aqui uma reação que é semelhante a essa que os reis, que as nações vão ter aqui. Olha só, Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Você vê aqui então a ideia dos príncipes se prostrando ou prestando reverências ao rei. Então parece que essa ideia se encaixa melhor ali na reação, na postura do versículo 15 que a gente está estudando. Então essa admiração é uma reação. Eles estão vendo o que está acontecendo com o servo e isso causa uma reação. A exaltação do servo causa uma reação nas nações. E qual é essa reação? Vamos continuar lá no versículo. Pode voltar lá, por favor, Maurício. Então, assim causará admiração às nações. Aqui nações, os não-judeus. Nações de modo geral. E os reis fecharão a sua boca por causa dele. O que é fechar a boca? Fechar a boca tem uma ideia de sujeição e reverência. Diante de alguém importante, diante de alguém de alto nível, as pessoas, na cultura do Antigo Testamento, elas fechavam a boca, elas não falavam nada. Isso só deve ter mudado hoje em dia, porque na internet todo mundo fala o tempo todo, né? Então não importa diante de quem você está, você fala o tempo todo. Naqueles dias não era assim. Se eu estou diante de alguém importante, eu vou controlar minha boca, porque isso é uma expressão de reverência. Quer ver? Vejam Jó capítulo 29. Vocês entenderam a questão da palavrinha? Ficou claro para vocês a diferença de tradução e o porquê que a primeira opção é melhor? Sim. Isso, essa ideia de um susto, um impacto. O que faz par com o impacto passado. Então, parece que é isso aí mesmo.
E às vezes acontece mesmo de uma palavrinha ela ser homônima, né? Como eu falei, bola e bolo. É uma perninha que muda, é um detalhezinho que muda. Se você levar em conta o hebraico dos escritos originais, essas dificuldades às vezes aparecem, mas não causa nenhum problema mortal, vamos jogar a Bíblia fora de modo nenhum. É algo completamente solucionável, como a gente viu aqui. Inclusive, se não me engano, essa palavrinha aí de admiração, ela é uma palavrinha de raiz, eu acho que é árabe, se não me engano. Então é uma palavra que existe no contexto daqueles povos dali. E ela só foi usada aqui por Isaías, só que acabou, ao longo do processo aí de cópias, deve ter acabado associado com uma outra palavra, mas a ideia é de admiração. Vejam aí Jó 29, olha só o que diz, Jó 29, 7, versículo 7, olha só. Aqui Jó falando dos tempos de glória dele, né? Antes de tudo que aconteceu. Olha só o que ele diz. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Versículo 10. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Qual que é a ideia aqui então de ficar sem palavras? É você estar diante de alguém muito importante, diante de alguém que merece reverência e você fica mudo, você fica sem falar nada, como uma expressão aí dessa sujeição, dessa reverência, uma reação maravilhada também. Vejam lá, Miqueias 7,16. Vejam o que diz Miqueias 7,16, como uma semelhança aí do que significa, né, fechar a boca. Por que os reis fecharão a boca? Veja aí o que diz Miqueias 7,16. Olha só. Diante da ação poderosa de Deus, olha qual vai ser a reação das nações. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Diante da ação poderosa de Deus em favor do seu povo, o que as nações vão fazer? Colocar a mão na boca. Porão a mão sobre a boca. Então elas ficarão silenciadas diante aí dessa reação, dessa ação maravilhosa. Então é uma expressão de reverência, de sujeição. Eles tiveram um choque e agora eles estão mudos diante daquilo que está acontecendo, diante da exaltação do servo. Pode voltar lá, Marício? Isso. E aí o texto continua, olha só. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Essa expressão aí, da segunda parte do versículo, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão, demonstra que uma exaltação nesse nível que está acontecendo aqui era algo desconhecido para os outros povos. Era algo absolutamente desconhecido. Um servo que ali obedece ao plano de Deus, é humilhado, sofre como sofre, e é exaltado, muito sublime, numa posição de absoluta autoridade. Esse nível de exaltação nenhum outro povo conhece, ninguém conhece. É uma coisa desconhecida, é uma coisa inimaginável por qualquer homem. É algo que até então os outros povos não sabiam, as nações não sabiam, os reis não sabiam, é algo desconhecido para eles. Eles tinham lá contato com as coisas do dia a dia, informações do dia a dia, você via algumas exaltações aqui e ali, mas nesse nível aqui é algo surpreendente. As informações contidas aqui, nesse resuminho que a gente está vendo, é algo inimaginável para aquelas pessoas, é algo absolutamente desconhecido. E a gente percebe no versículo 15, vê se vocês concordam comigo, que existe, como nós vimos, uma postura de reverência da parte dessas pessoas, diante da exaltação do servo. Ok? Agora, Maurício, vai para o versículo seguinte, para o 53:1. Então aqui a gente tem uma reação positiva, uma reverência. Agora olha como começa o 53. Quem creu em nossa pregação? Essa pergunta, não parece uma pergunta retórica? Quem creu em nossa pregação? Resposta? Se é uma pergunta retórica, a resposta? Ninguém. Então parece que Isaías já introduz um contraste para a gente. Vejam, de novo, Isaías vai fazendo vários contrastes
para colocar a figura, a pintura na nossa mente. Os reis se admiraram, os reis ficaram extasiados com aquilo, ficaram chocados no sentido positivo com tudo aquilo que aconteceu, mas teve gente que não acreditou. E olha só, o apóstolo Paulo cita essa porção que nós estamos estudando na carta aos Romanos. Vamos fazer aqui uma pausa para ver o que Paulo fala a respeito disso. Olha só. Maurício, se prepara aí para abrir Romanos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que o apóstolo Paulo se via como o apóstolo dos gentios. O apóstolo aos não-judeus, às outras nações. Esse era o ministério como ele se via, esse era o ministério que ele recebeu, de pregar o evangelho para outros povos, para os não-judeus. Paulo via essa tarefa dele como o ministério dele como algo confirmado por Isaías. Quer ver, antes da gente ir para Romanos, Maurício, abre aí por favor em Atos 13, Atos 13, 44. Quando Paulo e Barnabé estão em Antioquia, na primeira viagem missionária, Paulo usa Isaías várias vezes. Paulo conhece muito de Isaías. Paulo era um rabi, então ele tinha um conhecimento vasto de Isaías, fariseu ali. Quando ele estava com Barnabé em Antioquia, na primeira viagem missionária, ele cita Isaías falando dessa realidade gentílica da pregação, que nós já vimos aqui no capítulo 52 de Isaías, as nações, os reis, e Paulo entendia isso. Olha só como ele vê isso como uma confirmação. Isaías disse, e ele fala, olha, o que Isaías falou confirma a minha pregação aos gentios. Olha só, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí luz para os gentios, a fim de que seja salvação até aos confins da terra. Essa citação aí que aparece, eu te constituí luz para os gentios, ou eu te constituí para a luz dos gentios, é uma citação de Isaías. E engraçado, curioso, que é a citação do outro cântico. Lembra que são 4 cânticos? É a citação de outro cântico. É da mesma porção que Paulo está lembrando. Olha, a pregação aos gentios que marca o meu ministério é algo que está nos cânticos do servo. O versículo 48 termina dizendo, volta lá Maurício, por favor. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso daqui mostra que nós somos beneficiados pela pregação, porque nós somos gentios. Então, aquilo que foi profetizado por Isaías lá atrás, Paulo entendia que aquilo estava se concretizando no seu ministério, que era o ministério voltado para os gentios, e isso é um privilégio para nós, porque nós não somos judeus. Se nós estamos aqui hoje, é porque a luz dos gentios brilhou para nós. Nós recebemos essa pregação aqui. E Paulo, como eu disse, cita Isaías 42 e Isaías 49, que são os 2 primeiros cânticos ali do servo sofredor. E Paulo, como eu disse, era alguém que conhecia profundamente Isaías e cita Isaías várias vezes ao longo do livro de Romanos. Vamos lá para Romanos então, para a gente entender a citação que Paulo fez aí do nosso texto. Vamos lá para Romanos. Vamos abrir no capítulo 10. O objetivo de Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, era angariar apoio para uma viagem missionária. Ele queria fazer uma viagem missionária para a Espanha, e ele queria então o apoio dos romanos. Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo, na verdade, não conhecia aqueles crentes dali, mas tinha o desejo de conhecer aquela igreja. E ele escreve então para esses irmãos para tentar conseguir apoio para a sua empreitada missionária em direção à Espanha, que era uma região gentílica, era uma região de não-judeus. Então ele queria ir para lá, como apóstolo dos gentios, esse era o desejo dele. E o apóstolo Paulo fundamenta a sua missão aos gentios em Isaías.
Ele olha para o trabalho dele, como a gente já viu aqui em Atos, e quando ele escreve a sua carta aos romanos para pedir apoio para a sua empreitada, ele cita várias vezes Isaías, porque ele entende que Isaías dá essa base, esse fundamento para essa missão aos gentios, para esses reis, para essas nações que não estavam ali na região debaixo da autoridade dos judeus, que não eram judeus ali. Olha só então o versículo 14, Romanos 10, 14, olha só. Paulo vai citar justamente os textos que estão no bloquinho que a gente está estudando, não especificamente no cântico que a gente está estudando, mas no bloco do livro de Isaías, onde tem os cânticos dos servos. Olha só, Romanos 10, 14, acompanha comigo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Pausa. Como está escrito onde? Isaías 52, 7. Continuando. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? 53, 1. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Isaías 65. Quem são os que não procuravam a Deus? Os gentios. Então você vê que aqui em 6 versículos, Paulo citou pelo menos 3 versículos de Isaías, para fundamentar o seu trabalho missionário. Vai para o capítulo 11 agora, Maurício, por favor. Assim, tem vários textos, mas eu selecionei só alguns que focam nesse aspecto gentílico da missão de Paulo. E daqui a pouco a gente vai chegar no texto em que a gente está estudando hoje. Romanos 11, 25, olha só. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude de gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Onde está escrito isso? Isaías 59, 20 e 21. E depois nós chegamos no capítulo 15 de Romanos, Romanos 15, 20, e aí a gente chega no versículo que a gente está estudando. Agora a gente chega no ponto onde a gente faz a conexão com o nosso texto. Romanos 15, 20. Paulo está falando: olha, a minha tarefa é essa. E ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. É o nosso texto. Aí você vai falar: mas está um pouco diferente, é porque Paulo está citando a Septuaginta. Paulo está citando a tradução grega do Antigo Testamento. Então Paulo está citando a tradução que ele tinha lá no grego, a tradução do texto de Isaías no hebraico. Então o hebraico passou para o grego, ficou desse jeito aqui que Paulo cita o texto de Isaías que a gente está estudando. Então olha só que interessante, eu não sei se vocês conhecem missionários. Eu já tive a oportunidade na época de seminário de conhecer alguns missionários que vão para o campo e tal. E boa parte da fundamentação do apelo que os missionários fazem é sentimental, né? E você tem que ajudar a nossa missão, porque a nossa missão trabalha com crianças carentes, e você não quer ver nenhuma criança carente passar fome. Eu já vi missionário convocando as pessoas para contribuir financeiramente, para construir pista de skate. A gente vai construir uma pista de skate lá na Arábia Saudita, para que os jovens ouçam do Evangelho e tal. Um monte de bobagem. Como que Paulo fundamentava o seu pedido de ajuda para a sua missão? Isso daqui é uma carta de pedido, ele está pedindo ajuda para a igreja de Roma. Como que ele faz isso? Irmãos, lembre das criancinhas lá da Espanha, elas têm fome, tadinho delas. É assim que ele faz?
Ele fala, olha, a minha função é pregar, porque lá atrás, em Isaías, isso já havia sido profetizado. E eu sou o apóstolo responsável por essa tarefa. Eu prego aos gentios. O foco do meu ministério é esse. Então, Isaías disse isso. E Paulo cita vários textos. A carta aos Romanos é uma carta de pedido de ajuda para a empreitada de Paulo. E é a carta mais densa teologicamente do Novo Testamento. Uma das cartas mais densas. É a obra-prima do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. E ele escreveu isso para pedir ajuda para sua empreitada missionária. Então, quando vier algum missionário meia boca para vocês aí, falando, ajuda aqui, vamos lá e tal, você fala, escreve uma carta aos Romanos primeiro, depois a gente conversa. Quando você conseguir escrever uma carta aos Romanos lá, fundamentar a sua missão direitinho, entender por que você está indo para onde você está indo, explicar isso, ter entendimento teológico disso, então a gente conversa sobre eu ajudar você ou não. Então isso daí mostra o contraste, né? Vocês conhecem missionário assim? Tem missionário que é sanguessuga, né? Tem missionário que só quer dinheiro para ficar indo para fora, manda um relatóriozinho por mês. Nós evangelizamos 2 pessoas na pista de skate durante 1 ano. É missionário que não quer trabalhar, quer ficar ganhando dinheiro. O apóstolo Paulo não era assim. Ele entendia a vocação e a base bíblica do seu ministério. Com Paulo era assim. Ele dava fonte, tal. Citando aí Isaías. Muito bem, mas para nós concluirmos, deixa eu mencionar algo mais interessante aqui para vocês também, além dos detalhes que a gente já viu. Uma coisa a mais. Volta lá, por favor, Maurício, para Isaías 52. Entendemos aí o versículo. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então a gente já entendeu todas as questões aí do texto, vimos o uso que o apóstolo Paulo faz disso, aplicando isso ao seu ministério, falando, olha, eu levo isso aos gentios, porque Isaías já disse que os gentios ouviriam a salvação e creriam, por isso que eu levo a pregação aos gentios. Mas uma pergunta agora. Quando vocês olham aí para esse texto, para o versículo 15, a reação dos reis, a reação das nações, essa postura que eles têm, essa admiração em termos universais, isso já aconteceu? Isso aqui já aconteceu? Do jeito que está aí, plenamente. O apóstolo Paulo entendeu que essa parte aqui do versículo se aplicava ao seu ministério. E é verdade, óbvio. Agora, as nações todas, os reis, já se admiraram, já tiveram surpresa diante do servo? Não? Nessa escala, não. Aí que está, nessa escala. Quando que isso vai acontecer? Na volta de Jesus. Quando ele estabelecer o seu reino. Então, haverá um momento da história ainda em que esse versículo vai ter uma aplicação completa. É isso? Não aconteceu ainda de modo completo, mas vai acontecer. Vai acontecer um dia das nações e dos reis se admirarem de modo espantoso com a exaltação desse servo? Não? A gente não vai ter tempo de ler todos os textos aqui, mas vamos tentar passar por alguns deles, porque agora a gente está falando do milênio, é algo escatológico aqui. Essa reação dos reis, das nações, é algo que ainda vai acontecer plenamente no futuro. E, irmãos, quando isso acontecer, não é exagero o que Isaías coloca aqui. Quando ele faz o paralelo entre admiração e pasmar, o pasmar foi muito grande, a admiração não fica para trás, não. Talvez seja uma comparação até maior. Talvez a admiração aqui, o que contempla essa reação dos reis e das nações, talvez seja até maior do que a reação do versículo 14. Vamos entender um pouquinho aí como vai ser o milênio, o período em que Cristo vai reinar 1000 anos aqui na terra, e os reis e as nações vão se sujeitar a ele. É disso aqui que a gente está falando agora. Olha só, Isaías 2, vamos começar por Isaías. Não precisa abrir aí não, Mauricião, senão acho que vai tomar muito tempo aí. Eu vou lendo aqui, os irmãos vão me acompanhando. Vamos fazer um tour aqui por Isaías, ver só o que Isaías diz a respeito desse reino. E vamos detectar aí as menções que Isaías faz das nações, dos outros povos. Isaías 2:1.
Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse é o reino milenar aqui. Vamos para o capítulo 11 agora, Isaías 11, versículo 6. Só Isaías. Olha o que Isaías tem a nos dizer sobre esse momento da história aqui, quando as nações vão ficar admiradas nesse nível. Olha só, Isaías 11, 6. O lobo habitará com o cordeiro, e leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Essa parte aqui eu tenho um pouco de dificuldade com ela. Essa coisa de deixar meu filho brincando com cobra, não... Mas se está na Bíblia é porque não vai ter perigo, né? Mas tudo bem. Até lá a gente espera, né? Cadê da áspide? E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória que lhe será a morada. Vejam Isaías 60, pula agora aí para Isaías 60, depois do cântico que a gente está estudando. Isaías 60, versículo 3, olha só. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Versículo 10. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. E agora o versículo 16. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. E agora Isaías 62. Isaías fala ou não fala do reino? Fala. Isaías fala que esse reino é um reino pequenininho? Não. É um reino de proporções mundiais. Mundial. É a nova ordem mundial de verdade. A nova ordem mundial boa, não é nada da Ursal, não. É uma coisa boa. É a única ordem mundial que vai funcionar. É o milênio só. É o reino de Cristo, Cristo reinando fisicamente aqui na terra. Isaías 62, 1. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Aqui você vê de novo, todas as nações prestando reverência a esse reino que vai ser instituído aí no milênio. Você vê em Zacarias menção disso, nós não vamos ter tempo de ler, mas você vê isso em Zacarias 14. Você vê em Mateus 25, falando que quando Jesus voltar, antes de entrar no milênio, vai separar as ovelhas dos bodes, e aí vai falar, um vai para o reino, o outro vai para o castigo eterno. Você vê isso acontecendo em Mateus capítulo 25. Em Apocalipse 1:7, Jesus é descrito como aquele que tem cetro de ferro para reger as nações. E em Apocalipse 19:15, do 15 a 16, você vê também a referência aí a esse reino, ou ao poder, à influência desse reino. Vamos ver lá, Apocalipse 19, 15 a 16. Olha só, não é pouca coisa não, Apocalipse 19, 15. Falando aqui desse retorno de Cristo para instaurar o seu reino aqui. O reino milenar é descrito no capítulo 20. No capítulo 19, no finalzinho aqui, nós vemos esse retorno. E nós vemos aí
a pessoa de Cristo sendo descrita. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em Zacarias capítulo 14 é dito que a nação que não for adorar em Jerusalém, essa nação não vai ter chuva, porque todos vão ter que se sujeitar ao Rei dos Reis aqui. E aí, é um reino fraquinho, é um reino tupiniquim, ou é um reino daqueles, de um nível inimaginável? Eu não consigo pensar num reino desse. Se a Bíblia não me descrevesse isso, eu não seria uma coisa hollywoodiana para nós. Mas a Bíblia descreve esse reino aqui. Um dia, então, essas palavras aqui de Isaías vão se concretizar de maneira completa, de maneira plena. O que a gente aprende com isso? Bom, hoje as nações têm essa postura para com Jesus? Qual é a postura das nações para com Jesus? Desprezo, perseguição. Tem nações que perseguem os cristãos. Você vai, por exemplo, para o Sudão, para todos os povos ali de influência muçulmana, né, de liderança muçulmana, você tem uma perseguição. Não é uma admiração, não é uma reverência, é o contrário, é uma perseguição ativa, física. Desprezo, indiferença. As nações desprezam e são indiferentes na sua cultura. Por meio da cultura, as nações desprezam a Jesus? No Brasil, não. No Brasil é tranquilo. No Brasil isso aqui acontece. Você até vê imagens do Bolsonaro com Jesus, né? Jesus guiando Bolsonaro, venha meu servo Jair. Né? Você vê essas coisas no Facebook e fala, gente, crente não vai postar uma coisa dessa, né? Por favor, né? Agora, isso aqui não acontece no Brasil, então. A nossa cultura não é uma cultura de um país regido pelo Rei dos Reis. Não é. Agora, isso vai mudar um dia, não vai? Vai. Então é importante a gente lembrar que o versículo 14 aconteceu uma vez na história. Só uma vez. Foi uma vez que o servo foi humilhado. Foi uma vez que o servo foi desfigurado. Foi uma vez que o servo sofreu. Na próxima vez que nós virmos o servo, ele vai voltar como? Agora não vai mais ser o pasmar de alguém chocado diante do sofrimento. Vai ser o susto de ver que o Rei dos Reis está chegando para acabar com tudo. Para acabar com os inimigos dele e para instaurar o seu reino aqui na terra. Então lembre-se, se você despreza Jesus, hoje, você tem que lembrar, um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, é bom você estar de paz com ele, é bom você estar em paz com ele. Porque quando ele voltar, é para pisar o lagar da ira de Deus. E aí, Zacarias narra uma carnificina acontecendo ali. É uma coisa assustadora. Esse é o nosso rei. Nosso rei não é aquele pintado, né, todo loirinho, delicado, que passa Avon, não é não. Rinil Clinical, né, não. Ele vem como um guerreiro. Inclusive Isaías muitas vezes descreve Deus como um guerreiro, que sai em defesa do seu povo. E um dia vai acontecer. Se você está contra esse Rei dos Reis, você tem um baita problema. É bom você crer no Evangelho hoje. É bom você crer que esse mesmo rei sofreu aqui, da primeira vez que ele veio aqui, ele sofreu para nos salvar, para salvar pecadores. Da próxima vez, quando ele vier instaurar o seu reino, ele vai vir como um guerreiro, não mais como um cordeiro. Ele vai vir como um leão, não mais como uma ovelha. Aí muda a figura, muda o papo. É outra temperatura. Então é bom você fazer as pazes com ele hoje. É bom você crer que ele é seu salvador hoje. E tem um consolo nisso para a gente também. A questão do reino milenar. Em primeiro lugar, a gente sabe que um dia esse mundo vai ver justiça. Porque o STF não faz justiça para nós. A CPI da Covid não faz justiça para nós. A prefeitura, o governo não faz justiça para nós. Mas um dia vai haver um rei que vai fazer justiça para nós. Eu vou poder sair na rua sem medo de ser assaltado. Eu vou poder andar. Eu já vou estar glorificado provavelmente, né? Eu vou estar um Brad Pitt. Eu vou poder andar por aí sem medo e tal, mas vai ser um mundo de paz. Totalmente diferente do que a gente vê hoje. A nossa esperança é nisso. Mas tem outro detalhe desse reino também. Vários textos, inclusive Apocalipse, que eu vou ler aqui, mostra para nós um detalhe interessante. Apocalipse 20 diz assim,
Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Estou falando dos mártires da época da tribulação. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Quando nós vemos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, que fala que os crentes vão julgar os anjos. Nós lembramos que no reino milenário os crentes terão uma posição privilegiada. Nós teremos uma posição privilegiada. Assim como o servo foi humilhado lá no passado, nós somos humilhados hoje? Zombam de nós hoje? Zombam de ser crente? Zombam? Na escola faz piada, na faculdade faz piada, no trabalho faz piada, na família faz piada. A gente é humilhado hoje? O crente é humilhado? Agora, assim como o servo foi humilhado, o servo sofredor foi humilhado lá atrás, mas um dia voltará em glória, nós que somos humilhados hoje, um dia também reinaremos com Cristo. Opa! Então, existe, não só pela aquela coisa, eu vou me vingar deles, não é isso, né? Agora eu vou julgar, você vai ver o que vai acontecer agora, não é isso. Mas falar, olha, o meu rei foi humilhado, mas ele agora veio em poder e glória. E eu vou participar desse mesmo processo. Hoje eu sofro a humilhação, mas no futuro eu vou compartilhar de todos os privilégios de reinar com Cristo durante 1000 anos. Eu vou participar desse reino, eu vou estar nesse reino, eu vou passar a eternidade ao lado de Cristo. Não vai mais haver humilhação, não vai mais haver sofrimento. Isso aí ficou no passado. Agora é uma outra realidade, é um outro momento. Isso nos encoraja ou não? Isso nos dá ânimo, né? Porque se a nossa vida se limitasse ao que nós vivemos aqui, que encorajamento nós teríamos? Mas a gente tem uma promessa. O rei veio e sofreu, foi humilhado, mas agora nós esperamos o dia em que ele vai voltar glorioso. E quando ele voltar glorioso, meus irmãos, aí nós estaremos junto com ele, não contra ele. Não haverá mais humilhação para nós, não haverá mais sofrimento para nós. Então terminamos aí a primeira estrofe de Isaías 53. Bastante coisa, né? A gente está indo versículo por versículo, vai ficar aí um bom tempo. Acho que vai até Jesus voltar. Tomara que ele volte logo, né? Tomara que a gente tenha esse reino instaurado logo. A gente sabe que tem a tribulação aí no meio do caminho, né? Mas a gente não vai estar aqui mesmo, né? Os crentes não vão estar aqui mesmo, a gente vai estar vendo tudo de camarote lá em cima nas bodas do Cordeiro. Então não tem problema. Agora, que Deus traga logo esses dias aí onde a gente vai ter paz, porque o que a gente não tem aqui nesse mundo é paz. Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, que nos enche de alegria, que nos enche de esperança, que nos regozija, que nos anima, que nos revigora. Pai, nós não sabemos quando será a instauração desse reino, de modo completo. Nós não sabemos quando Isaías 52:15 vai se concretizar na história de modo completo. Nós agradecemos porque uma parte desse texto já é real em nossas vidas, porque nós, sendo gentios, sendo aqui do Brasil, não fazendo parte de Israel, nós temos a salvação que foi conquistada por este servo. Nós agradecemos por isso. Mas nós queremos pedir, Pai, que o Senhor, por favor, abrevie os dias maus aqui e instaure logo esse reino, Pai, esse reino do Rei dos Reis, esse reino poderoso, esse reino de glória, esse reino que tem o Rei Supremo, o servo sofredor, que agora não vem mais para sofrer, mas que agora vem numa posição de autoridade, exaltado acima de tudo. Por favor, Senhor, traga logo esse reino, instaure logo esse reino de modo definitivo, para que nós não sejamos mais humilhados, desprezados, rejeitados aqui, para que nós não soframos mais aqui, mas para que nós desfrutemos dessa nova posição, dessa nova realidade o mais rápido possível. E agradecemos, Pai, porque nós, os crentes, temos essa esperança. Pedimos por aqueles que são nossos amigos, familiares, queridos que não têm essa esperança ainda.
Que o Senhor atue no coração deles, que o Senhor nos use, Pai, para que nós falemos dessas verdades a essas pessoas. E crendo no Evangelho, então, elas possam ter essa esperança também. Obrigado pelo servo sofredor. Obrigado pelo que ele conquistou. E obrigado pelo que ainda experimentaremos na história, na nossa história, na história do mundo, na história da criação, por meio dele. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.